Olá, estudantes do quarto ano e Acelera. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Mauricéia Joana. Estão preparados? Estão prontos? Ainda na sequência de textos para divulgação científica. Hoje a gente vai pensar em como escolher as palavras para produzir um texto de forma que possa ser agradável para a leitura e também que as pessoas possam compreender. Então, se a gente está pensando em ler texto para divulgação científica e produzir, nós precisamos pensar em alguns detalhes, que a gente, inclusive, já fez em alguma aula, por exemplo, quando a gente planejou de que forma a gente vai produzir o texto. Então, hoje, nós iremos pensar que palavras podemos utilizar e quais as palavras que a gente pode substituir para que elas não fiquem, assim, muito repetidas. Então é isso, vamos começar? Ok, antes de iniciar a aula, vocês já sabem que a gente sempre passa para vocês aqueles recadinhos diários, que começa falando o nosso horário, 7h30 da manhã. TV Nova, canal 22.3, inicia a aula para os quarto anos e turmas de aceleração. Então, já estamos no ar, já estamos aqui com vocês. Você está assistindo pela TV? Seja muito bem-vindo. Sabe também que pela TV nós temos reprise à tarde. Caso você acompanhe as aulas pela TV e não possa no horário da manhã, você pode assistir no horário da tarde, às 14 horas, no mesmo canal. Combinado assim? Então, ó, junta aí a família, chama todo mundo, porque a aula de língua portuguesa com a professora Mauricéia Joana já começou, tá? Sabendo também que se você tem o tablet ou um smartphone, você pode baixar o aplicativo do Educa Recife. E se ainda não tem, aproveita o QR Code que está na tela e baixa. A aula pelo aplicativo, ela se torna bem interessante, por quê? Porque você pode participar através do chat. Você pode conversar aqui com a professora Mauricéia, você pode conversar com a professora que está no chat, responder atividades, tirar dúvidas. Então, ela torna-se mais dinâmica. Então, se você tem a oportunidade de baixar o aplicativo e assistir pelo aplicativo, faça isso. Ou perdi todas essas opções, professora Mauricéia. Mas nós temos o canal no YouTube, o canal do Educa Recife, onde você pode ver e rever quantas vezes quiser todas as aulas. De Mauricéia, de Sinara, de Márcia e de todos os professores da EMAD. Ok? Então pode ir lá no canal do YouTube, assiste a aula, faz um comentário, responde as atividades e dá um like pra gente, que a gente gosta bastante. E é isso, gente. Então, veja bem, o tema da aula de hoje, como eu falei para vocês, é a escolher bem as palavras. E aí, na tela eu já mostro para vocês, olha, está aí esta pessoa em dúvida. Que palavra eu escolho para colocar no meu texto? Palavras, palavras, são muitas palavras para a gente escolher, não é verdade? Então, você precisa pensar quais as palavras que você pode colocar aí no seu texto. Que palavra você vai escolher para colocar no seu texto, ok? Isso é importante. Mas mais importante ainda é chamar aqui a professora do chat para escolher comigo quais palavras usar na aula de hoje. Não é isso, professora Márcia? Oh, professora Mauricéia, com certeza. Então, ó, um bom dia para vocês. Boa tarde, quem estiver assistindo à tarde. Boa noite. Minha gente, é um prazer estar aqui com vocês. E já chegando por aqui, viu, Mauricéia? A Yasmin, a Ana, a Daphne, o Fábio. Gente, o pessoal aqui chegando cedo e esperando a nossa estrela amor. Aquele Aquele maravilhoso. Carijó, chegue junto, meu filho. Bate palma, chama essa coragem pra esse povo, Carijó. Eita, que eu gosto é assim. Olha, professora Márcia, eu não sei se você percebeu, mas toda vez que o chat está aí cheio de participantes, de estudantes, Carijó fica tão animado e aí ele canta com mais força, com mais alegria. Eu já percebi isso, não sei se você percebeu.
Com certeza, claro, né? Porque estrela é assim, ele gosta de ver o público esperando por ele quando está cheio, Mauricéia, a Ah, plateia arrasa. então é isso, pois seja muito bem-vindo, Carijó, e seja muito bem-vindo, Fábio, Daphne, Yasmin, todos vocês que já estão aí comigo, começando aqui a nossa aula, e lembrando também, a gente fala de comunicação, de palavras, então nós temos, claro, para melhorar, para ajudar na comunicação, nós temos a nossa intérprete, né, de Libras, a Késia, que está aqui para fazer justamente a tradução da aula para a língua brasileira de sinais e que mais pessoas possam acompanhar e compreender. Então, gente, olha, agora que todo mundo já entendeu os recadinhos e que já sabe que nós vamos aqui falar de quais palavras a gente pode escolher bem para produzir um texto de divulgação científica, esse é o tema da aula de hoje, aí a gente vai pensar um pouquinho. Veja só, eu trouxe para vocês hoje, por favor, observem bem o tema, tá? Escolher bem as palavras para produzir um texto de divulgação científica. Perceberam? Perceberam o tema da aula? Muito bem. Então, vamos ver agora o seguinte. A gente vai, no nosso momento da leitura, a gente vai falar sobre um animal que já falamos em outras aulas, que vocês conhecem bem. Será que vocês imaginam de que animal eu vou falar hoje no nosso momento da leitura? Digam aí no chat. Será que vocês sabem? Imaginam assim, que animal eu vou trazer? Será que é um animal fofinho? Hein, Ana? Será? A Ana já disse que era leão, viu? Ela já botou aqui rápido, rápido, rápido. Olha, será que a Ana está assim antenada, está ligada e acha que é o leão? Será que ela acertou, hein? Vamos ver, né? Olha O Fábio só. disse que era tartaruga, viu? Olha aí. Eita, sabe por quê, né? Fábio quer ver uma tartaruga como animais fofinhos. Eu não esqueci, viu, Fábio? Mas, olha só. Antes de mostrar o animal, vamos ver o que é que a gente vai estudar hoje. Vamos ver o nosso conteúdo. A gente vai lembrar do que é um gênero textual de divulgação científica, e é isso que a gente está fazendo nessa sequência, tá? E vamos também trabalhar justamente isso, o uso de sinônimos ou pronomes para evitar repetições de palavras no texto. Então, quando a gente vai substituir as palavras, a gente faz isso, troca por outras, que podem ser pronomes, pode ser uma palavra sinônima. E a gente vai ver na aula de hoje o que é isso, como é que a gente pode fazer essa substituição, ok? Então, fala aí, professora Márcia, tem mais sugestões? Tem. A Daphne disse que era raposa. Eita, Daphne também quer ver uma raposa. Será que eu trouxe uma raposa hoje? Olha, vocês já falaram leão, vocês já falaram tartaruga, vocês já falaram raposa. Mas será que foi isso que eu trouxe hoje na nossa hora da leitura? Quem será que acertou qual é o animal que eu vou falar hoje? Olha só ele aí na tela, gente. Quem acertou, professora Márcia? Foi a Ana, viu? Aí as meninas disse cachorro, gato, mas foi a nossa Ana, né, Aninha? Foi você que acertou aí o leão. Essa Ana é muito ligada, professora Márcia. Ela é, ó, atenta demais. Pois é, vamos voltar de novo a falar sobre o leão. O que é que a gente já sabe sobre o leão? O que é que a gente ainda não sabe sobre o leão? Será que o texto de hoje vai trazer alguma informação nova sobre este animal, que eu já falei tanto aqui sobre ele, né? Então, será que o texto, a aula de hoje vai falar mais alguma coisa? Olha só. Hoje a gente vai observar um pequeno texto que fala sobre o leão. Esse texto foi escrito por um estudante do 3º ano. Então, ele cometeu assim alguns deslizes que a gente vai aproveitar para dar dicas de como poderia melhorar o texto dele para que as pessoas pudessem ler de forma mais agradável e compreensível. Então, tem coisas que a gente pode evitar na hora que está produzindo um texto, seja de divulgação científica ou qualquer outro gênero. A gente
pode melhorar. A gente tem que pensar que palavra eu vou utilizar para não ficar repetindo. Porque quando a gente repete muito uma palavra no texto, esse texto acaba se tornando cansativo e, às vezes, não muito compreensível. Então, é importante que a gente, quando vai escrever, a gente faça um texto agradável ao nosso leitor. Lembra? Por isso que quando a gente planeja, a gente tem que pensar para quem eu estou escrevendo e de que forma eu vou escrever. Então, é isso. Temos que pensar. E, às vezes, a gente precisa evitar a repetição de alguns termos. Não significa que eu não possa repetir uma palavra no texto. Claro que, às vezes, a gente repete. Mas é necessário que a gente pense em substituições para que o nosso texto fique bem interessante para a leitura, certo? Então, se liga aí no texto que eu vou trazer para vocês agora e a gente acompanha a leitura comigo. Veja como foi que esse estudante utilizou as palavras para escrever um texto sobre um leão. Ele escreveu assim: o leão. Um leão macho pode pesar mais de 250 quilogramas. O leão macho apresenta uma juba. O leão tem a cabeça arredondada e curta. A pelagem do leão é curta e apresenta uma coloração castanha. O leão possui um tufo de pelos pretos na cauda. O leão é um mamífero carnívoro. O leão tem hábitos noturnos. O leão descansa e dorme na maior parte do dia. O leão pode viver de 10 a 14 anos na natureza. Vocês observaram? Será que apareceu aí nesse texto aquilo que eu estava falando antes? Uma palavra sendo repetida várias vezes. Será que vocês perceberam? Me digam aí, qual foi a palavra que apareceu muitas vezes nesse texto? Qual foi a palavra que se repetiu e que até tornou o texto um pouquinho cansativo? Será que vocês perceberam? Será, professora Márcia, que eles perceberam qual foi a palavra? Ah, a Yasmin já chegou aqui dizendo que foi a palavra leão, professora. Exatamente. Foi a palavra leão. A Daphne, a Ana também, viu? Todos perceberam que leão estava sendo repetitivo aí no texto. Isso mesmo. Vamos observar, olha, eu destaquei aqui, tá vendo? A quantidade de vezes que o leão, a palavra leão, apareceu, olha. Será que vocês imaginam quantas vezes a palavra leão apareceu nesse texto? Vamos contar comigo para a gente ver quantas vezes apareceu. Estão destacadas aqui, olha, e começa já no título, o leão, no título. E depois aqui eu venho, ó, um leão, então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, 9 vezes a palavra leão apareceu nesse texto. Será que ela poderia modificar? Será que esse estudante poderia ter utilizado outras palavras para escrever este texto, que não tirasse o sentido, porque é importante que ele continue com o sentido, falando sobre o leão, mas que ele não fique repetindo. Existem outras palavras que a gente pode substituir para que o texto fique mais compreensível. Observe, se eu perguntasse a vocês assim, gente, qual é o gênero textual que eu estou apresentando aqui? A gente ia lembrar de outras aulas, quando eu falei de verbete de enciclopédia, que era quando explicava algo sobre algum animal, algum objeto, né, algum ser. E aí, sim, esse estudante fez um verbete. Só que aí ele utilizou várias vezes uma palavra, ele repetiu muito. E a gente pode dar para eles e a gente pensar também algumas dicas para isso não acontecer. Não é isso, professora Márcia? É sim, viu? E a Ana, ela já percebeu, viu, Mauricéia? Ela já colocou aqui que leão poderia ser substituído pela palavra ele. Olha aqui, Ana. Ana, olha, você está maravilhosa. É isso mesmo. Ele
é uma das palavras que pode substituir a palavra leão. Existem outras? Sim, existem outras. Será que vocês que estão aí podem ajudar? A Ana podem me ajudar? Que outras palavras eu poderia substituir aí esta palavra leão para que o texto não perdesse o sentido? Ele é uma delas. Será que vocês poderiam pensar em outra? E aí? Digam aí para mim, além de ele. Que outra palavra eu poderia usar aí nesse texto para substituir a palavra leão na hora que eu estivesse escrevendo? A Yasmin, viu, Mauricela, colocou aqui o selvagem, né? O selvagem, o selvagem. Será? Vamos ver aí durante o desenrolar da aula, se a gente trocar por o selvagem, esse selvagem seria se referindo ao leão. Será que seria compreensível? Vamos pensar. Tem outra, professora Márcia? Tem, a Ana chegou agora aqui dizendo que era o animal, né? O animal. Olha, outra palavra. Então, O olha, rei da floresta, chegou o Fábio aqui falando. isso! Eu estou percebendo que realmente vocês entenderam muito bem. Estão compreendendo sim. E é por aí. Até a produção veio dizer uma palavra Simba. Simba. Eu não posso, produção, colocar Simba, porque Simba se refere a um leão. E eu tenho que pensar no genérico. O Simba é só o nome de um. É só uma personagem. Olha aí, a Ana e os meninos que estão no chat, eles estão mais atentos, viu? Prestem atenção. Mas vamos lá. Vocês estão certíssimos quando a gente pensaram nessas sugestões. E aí, a gente pode pensar justamente em que substituições a gente pode fazer para trocar a palavra leão. Mas antes a gente vai pensar o seguinte: leão, que classe gramatical pertence a esta palavra, leão? Ela é um substantivo, não é? E vocês lembram o que é um substantivo? Estão lembrados? Substantivo é a palavra que nomeia os seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Então, quando eu estou dando nome a algum ser, eu estou usando um substantivo, não é? Animal, se eu coloco Simba, que é um nome próprio, um substantivo próprio, então eu estou dando nome a alguma coisa, tá? Então, todas as palavras que nomeiam os seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos, eles são substantivos. Mas, na hora que eu estou escrevendo, eu posso trocar a palavra leão, eu posso trocar o substantivo por uma outra palavra, que pode ser um pronome, tá? E pode ser outra palavra que a gente vê daqui a pouquinho. Mas vamos pensar no pronome. Quando a Ana falou ele, ela pensou muito bem. Eu posso trocar a palavra leão por ele e o sentido vai ficar igual. Igual. Eu posso trocar por rei da floresta, sim, porque todo mundo vai saber que rei da floresta é o leão. Agora, selvagem, talvez não seja adequado, por quê? Porque existem outros animais na selva. E aí, talvez, durante a leitura, não fique tão claro. Vai depender do contexto. Pode ser usada? Pode, mas vai depender do contexto. Fala aí, professora Márcia, tem mais sugestões? Não, eu só queria colocar aqui, viu, Maurício? Porque quando você estava falando de substantivo, o Fábio disse que estudou na escola, acho que creio que ontem, né, Fábio? Olha que legal. E aí a Daphne já chegou dizendo que leão é um substantivo comum. Tá vendo, Maurício, como esses nossos estudantes estão afiados? É isso aí, minha gente. Que maravilha. Esse quarto ano arrasa, professora Márcia. Pense que estudantes do quarto ano são maravilhosos, eles acompanham o conteúdo. E aí é muito bom, isso que foi o Fábio que falou que estudou ontem. Foi, o Fábio falou que estudou ontem, a Ana já disse o que significava, a Daphne também. Pronto, é muito bom, porque para que vocês percebam que a aula que a gente trabalha aqui na Escola Digital, ela está aí, ó, casadinha com as aulas que vocês estudam na escola, na aula presencial, e que uma ajuda a outra. Porque o que você aprendeu ontem, Fábio, você já está compreendendo melhor o conteúdo. O que você aprende aqui, quando a sua professora lá na sala fala, você já acompanha melhor. E é isso que tem que ser, um auxiliando e ajudando o outro. Então, que bom que já falaram sobre substantivo. Mas, vamos voltar aqui para as nossas substituições. Agora, a gente está vendo que eu posso substituir
o substantivo por um pronome. Então, eu tenho aí, olha, duas sugestões de pronome na tela, tá certo? Eu tenho ele e tenho sua. Vocês estão vendo direitinho aí na tela que está aparecendo? Mostra aí a tela inteira para poder a gente ver direitinho. Pode ser, gente? Isso, muito bem. Então, olha, eu tenho substituições, eu posso substituir por ele ou por sua. E eles são pronomes. E o que é um pronome? A gente viu que era o substantivo. E agora a gente pode ver que o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Então, eu posso utilizar um pronome para substituir a palavra leão, mas eu também posso usar um pronome, às vezes, só para acompanhar o substantivo, tá? Então, se liga aí na classe gramatical da palavra ele, da palavra sua. São pronomes. E eu também posso trocar a palavra leão nesse texto pela palavra animal, porque elas podem ser sinônimas de acordo com o contexto do texto. Olha, quando a Ana falou animal, ela foi muito feliz, porque o leão é um animal, é um animal. Eu posso trocar por ele? Posso trocar. Quando alguém, eu acho que foi a Yasmin, falou selvagem, eu posso trocar? Posso, dependendo do contexto, porque o leão é um animal selvagem. Então, tudo depende do contexto, e aí eu posso utilizar a palavra sinônima. Por quê? Vamos ver o que é um sinônimo? Sinônimo é uma palavra que, quando substitui outra, com o mesmo contexto, sem que haja alteração no sentido. Então, se acontece isso, eu posso dizer que essa palavra é considerada sinônima. Por isso que animal, no contexto, pode ser considerada sinônimo de leão. Selvagem, no contexto, pode ser considerada sinônima de leão. Então, tudo vai depender de como a palavra está sendo utilizada no texto. Você precisa compreender e se fazer compreender. Será que esta palavra está mudando o sentido do meu texto? Se estiver, então ela não é sinônima. Agora, se eu troquei a palavra e o texto continuou com o mesmo sentido, então você utilizou o sinônimo corretamente. Na hora que for produzir o seu texto de divulgação científica, para e pensa nessas dicas, certo? Muito bem. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu retirei um trechinho de lá daquele nosso texto, que o nosso estudante do terceiro ano escreveu, e aí eu vou mostrar para vocês como a gente poderia substituir, né? Primeiro, quando a gente vai iniciar o texto, o título é o leão. E se eu vou falar do leão, eu não vou substituir, claro. Depois, aí quando vai iniciar, né, aí no começo, ele começa assim, ó, um leão macho pode pesar mais de 250 quilogramas, tá certo? Tá, porque ao iniciar o texto, você precisa contextualizar dizendo do que você está falando. Então, aí não precisa substituir, não há mudanças. Pode deixar aí, do jeito que eu destaquei aqui, ó, do jeito que eu destaquei aqui a palavra leão, você pode deixar, tá? Um leão, ele está aqui e continuou aqui, não mudei. Um leão macho pode pesar mais de 250 quilogramas. Mas na outra frase, quando aí ele fala assim, ó, o leão macho apresenta uma juba, eu já posso fazer uma substituição aí. E eu troquei pela palavra ele. Por quê? Porque o ele vai justamente se referir ao leão. Então, eu não preciso repetir aqui, ó, o leão macho apresenta uma juba. Eu posso trocar por este pronome, ele. Ele apresenta uma juba. Quem apresenta uma juba? O leão. Entenderam? Então, houve uma substituição, mas o sentido continuou. Eu substituí o substantivo por um pronome. E o sentido continua aí. Então, olha só. Vocês compreenderam direitinho como eu posso fazer essa substituição usando pronome, usando palavras sinônimas, desde que eu não perca o sentido da frase. Ficou claro? Compreenderam? Eu entendi aí pelas conversas, pelas discussões que vocês colocaram no chat com a professora Márcia, que vocês estavam conseguindo acompanhar direitinho esse conteúdo. Você entendeu assim também, Márcia? Sim, eles estão aqui sempre colocando, né? Então, a Yasmin já tinha colocado aqui, ele tem uma juba,
né? Então, eles estão acompanhando e eles agora já sabem, viu? Tem gente aqui que disse que é craque. Eu gosto. Então, vamos embora, que eu acho que está tudo correto, viu, Mauricéia? Tudo certinho aí a compreensão deles. Eu gosto dessa segurança, tem que ser craque mesmo. Olha, eu aprendi, eu sei fazer. E para mostrar que são craques, porque eu sou assim, professora. Falou que é craque, prova que é craque, entendeu? Então, para mostrar que é craque, vocês agora vão praticar. Então, já sabe, vai pegar o caderno de vocês, vai praticar a atividade. Para fazer isso, vocês vão precisar ir ou printar a tela, ou tirar uma foto, ou ir lá no YouTube. Por quê? Porque o que eu quero que vocês façam é reescrever aquele texto que eu apresentei no início da aula. Vocês vão reescrever fazendo as substituições necessárias. Então, eu mostrei aí o texto, com as palavras que estão repetidas destacadas, e vocês vão reescrever. E aí, olha, uma dica importante. Nem sempre a palavra precisa aparecer. Às vezes a gente tira a palavra e o conteúdo, o sentido continua o mesmo. Porque o importante no texto é que você não se perca na hora que está escrevendo no que você está querendo falar. Então, às vezes, a gente pode suprimir uma palavra, a gente pode tirar ela para que não fique repetitiva e o sentido do texto continuar o mesmo. Então, de que forma eu posso escolher as palavras? Eu posso trocá-las por pronomes, eu posso trocar por sinônimo, ou eu posso simplesmente suprimir, tirar aquela palavra, porque ela não vai se perder no texto. Eu vou refazer a frase, tirando a palavra, e o sentido vai ficar o mesmo. Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade. É isso que vocês vão praticar, ok? E essa atividade aí vai ficar para que vocês possam treinar. E a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido direitinho o conteúdo da aula de hoje. Eu acho que vocês realmente compreenderam. Também, inclusive, acho que a professora Márcia concorda comigo. Ah, com certeza, viu? Eu achei bem legal aqui que o Fábio já disse logo aqui, que já estava com o caderno na mão, só estava esperando pedir o print para que ele fizesse, né? E depois realizasse a atividade, viu, Maurício? Eu gosto assim, minha gente, eu fico tão feliz. Eu não digo que essa quarta ano arrasa, professora. É. E esse Fábio mostrou aí que está muito bem atento. Então, gente, olha só, estamos indo embora da aula de língua portuguesa. Lembrando que temos aula de matemática e hoje é o dia daquela aula, ó, do momento lúdico com a professora Nívia. Vocês estão lembrados, né? Então, fiquem aí, não saiam para não perder nenhum minutinho. E não esqueça, professor que está assistindo essa aula, ou até estudantes, se quiser reverem aí a apresentação que eu mostrei para vocês, vocês podem utilizar este QR Code que está na tela, que vai levar diretamente para aquela apresentação que eu estava mostrando do nosso conteúdo de hoje, tá? É isso, enfim, é isso. Quero agradecer a vocês que participaram da nossa aula, agradecer a nossa intérprete Késia, a nossa produção, professora Márcia, que está aí sempre comigo, e deixar para vocês, gente, ó, um abraço grande. A gente se vê amanhã.